Senhor, que isso que venha a ser dito agora, que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito Santo através da minha vida. Senhor, abençoa cada um de nós, que nós possamos estar com o coração sensível, Pai, a receber a Tua palavra, e que nós possamos praticá-la, Senhor, não somente ouvi-la, mas praticá-la no decorrer das nossas vidas. Amém. É um pouquinho de nervoso que dá, mas vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39. Podemos ler? 10, do versículo 35 ao versículo 39. Que diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda que um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu não entendi muito o porquê. No momento que eu recebi, eu não entendi muito o porquê. Mas Ele sabe porquê dessa palavra e Ele sabe que alguém aqui necessita ouvir. Então, assim, quando eu li aqui, não, por que necessitais de paciência? Por quê? Sabe, tudo que a gente precisa está na palavra, né? Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem resposta para tudo, Ele afirma o tempo todo. E aqui quando diz, por que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso fala muito quando a gente quer fazer as coisas da nossa própria maneira. E acontece isso o tempo todo, infelizmente. O tempo todo a gente quer colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu parei para pensar, falei, nossa, a gente passa por diversas situações, né, que nos levam a pensar. E aí eu estava parada, pensando lá em casa. Falei, nossa, mas por que eu necessito de paciência? E aí eu parei para pensar. Vida? Você parou para pensar se você realmente tem agradecido a Deus pelas coisas que Ele te dá? Não sei. Só você sabe. E muitas vezes acontece isso. A gente não agradece mais a Deus. A nossa vida ela está tão corrida que a gente não para mais para agradecer, não para pensar no que a gente tem, tudo aquilo que Deus dá a possibilidade da gente conquistar. A gente quer sempre além, exigir sempre mais de Deus. Nossa, mas eu só tenho isso, Senhor. Nossa, mas eu só tenho isso, eu queria ter um pouco mais, eu queria ter um conforto melhor, eu queria ter uma casa melhor. Mas, nossa, eu tenho trabalhado tanto e não tenho conseguido conquistar aquilo que eu quero. Mas você já parou para pensar que você tem muito mais do que outras pessoas têm? Infelizmente, a gente vê pessoas na rua passando necessidade. Só que a gente vê isso todos os dias, que passa corrido. Eu vou trabalhar e tem sempre uma pessoa que eu vejo lá debaixo da passarela. Eu sempre penso, nossa Senhor, como é que ela consegue ficar aqui, né? Quando eu passo aquele dia frio, e às vezes eu vejo aquela fogueira acesa. E eu sempre exigindo mais de Deus, sempre reclamando. E falei, meu Deus, como eu sou falha, como nós somos falhos, mas Ele é tão misericordioso que Ele nos dá vida nova todos os dias. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de repensar e de mudar de atitude. E mesmo assim a gente insiste no erro. E aí quando eu parei para pensar em agradecimento, o que eu tenho feito para o Senhor, tem uma palavra que diz lá em Daniel, né? E eu parei para analisar um pouco sobre Daniel, sobre aquilo que aconteceu.
Daniel era um homem que agradava ao Senhor. Ele tinha atitudes corretas. Lá na passagem do livro de Daniel, lá no capítulo, deixa eu achar. Quando o rei Nabucodonosor, ele fez a estátua de ouro, ele fez aquela estátua e ele exigiu que juízes, que aquele povo da província, que presidentes, todos viessem se prostrar diante daquela estátua. Tiveram 3 homens que se recusaram a fazer aquilo. Tiveram 3 homens que falaram que não fariam e não fizeram. Eles não se prostraram diante daquela estátua. Eles não se prostraram a um Deus estranho. E eles foram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei mandou jogá-los na fornalha, no fogo ardente. E quando eles foram jogados lá, nada aconteceu. E aí foi naquele momento que o rei perguntou: nossa, mas nós não colocamos 3 homens lá? Por que eu vejo 4? Por que tem 4 homens lá? Olha como é Deus. Deus nos livra. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. E aí o rei mandou tirá-los de lá e eles saíram sem nenhum ferimento, sem nada no seu corpo. E aquele povo, eu imagino aquele povo pensando: meu Deus, como isso aconteceu? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que protegeu, que livrou do mal? E aí, assim, a gente só tem como imaginar, né? Na nossa cabeça a gente só imagina como aconteceu. Mas olha que maravilha, como deve ter sido estar lá. O mesmo Deus que opera milagres daquela época, que operou, Ele opera agora. Só que hoje tem homens, Ele usa médicos, Ele usa tecnologia, mas Ele continua operando seus milagres. Só que nós estamos com a mente tão fechada que a gente não para mais para observar isso. Nós não temos mais dado tanta atenção àqueles milagres que Deus tem feito. Pequenos milagres na nossa vida, todos os dias, um livramento que Deus te dá. Esses dias eu estava andando no ponto de ônibus e eu só vi as pessoas gritando quando eu passei. E eu não entendi nada, porque o ônibus ele foi dar a ré de trás do outro ônibus e ele virou e todo mundo achou que ia pegar em mim. E eu só senti encostar no meu ombro. Eu não senti nada. E todo mundo: meu Deus, você não se machucou, mas não aconteceu nada. E eu não entendi, porque eu nem vi. Então aquilo foi um livramento que Deus me deu, porque eu estava num degrauzinho próximo a uma escada. Se tivesse batido em mim, eu podia ter caído. Mas o meu Deus, Ele me livra. O nosso Deus, Ele te livra. Quando você anda na rua, Ele te livra. Quando você está no seu carro, Ele te livra. Ele te livra dos acidentes que podem acontecer na sua casa. Você tem parado para pensar que você acorda todos os dias? Porque hoje você pode dormir e não acordar mais. Você tem parado para pensar que Ele tem te dado vida nova, que Ele tem te dado oportunidade. Você tem errado em alguma coisa e Deus insiste em te dizer: muda. Deus insiste em te dizer: olha para mim. E tem uma palavra que eu gosto muito também, que é lá em Salmos, no capítulo 11, que fala que Deus ama a justiça. Então, se você tem visto coisas erradas acontecer, que tem te desanimado, se você tem visto coisas erradas na sua vida, no seu trabalho, na sua família, que você quer mudar e você questiona para Deus por que está acontecendo justamente com você, por que você veio e não pode fazer nada para mudar, calma. Deus diz: tranquiliza. Tranquiliza aí. Ele é com você. Tranquiliza, meu irmão. E fala assim, no capítulo 11, lá no versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto está voltado para os retos. Olha que palavra poderosa. Ele está só afirmando mais uma vez que Ele é fiel. Deus não coopera com a mentira. Nós sabemos disso. Deus não coopera com a mentira, com a falsidade, que nada que desagrade o coração dele. Deus ama a justiça. Deus ama o seu coração segundo... Seja como Davi, tem um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade dele. Davi, mesmo com todos os seus pecados, ele ia lá e pedia perdão para o Senhor. Davi foi um homem muito falho, como nós. O tempo todo nós erramos. Mas nós temos que confessar o nosso pecado, nós temos sempre que ir para os braços do Pai,
com toda a nossa dificuldade, mas nós temos que ir lá e nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que ir lá e falar, nossa Senhor, eu errei mais uma vez, me perdoa. Não que a gente tenha que repetir 10 vezes, 50 vezes o mesmo erro, mas Deus conhece a nossa condição humana. Deus conhece a nossa condição, Deus conhece as nossas limitações. Mas não é por isso que a gente erra que nós simplesmente devemos largar de mão. Jesus já sabe que eu erro, então não preciso fazer mais nada, né? Ele conhece meu coração e eu não preciso buscar. Não, você tem que buscar sim. Nós temos esquecido de buscar o Senhor. Nosso tempo de dedicação a Deus, sabe, tem diminuído bastante. Eu fico olhando aí para essas doenças do século que ficam falando, é depressão, é doença psicológica, é doença de depressão, é gente ficando doente pela mente, pela preocupação, pela ansiedade. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Eu sei que a gente se preocupa com o dia de amanhã, que é comida, e é casa para arrumar, e é emprego, e é escola. A gente se preocupa, sim. Mas você não pode deixar que isso domine o seu coração, que isso domine a sua mente. Ei, olha para o céu. Tem um Deus lá que te dá a direção. Deus dá o caminho. Cabe a você obedecer e fazer da forma que Ele manda fazer. Deus nos dá a opção. Ele não obriga a gente a fazer. Deus nos dá a opção de fazer. Você tem que pedir a Ele orientação para andar no caminho correto. Porque situações para nos desviar vêm o tempo todo. Vem amigo de um lado, vem uma fofoca do outro. Mas você tem que trilhar. Sabe aquele caminho que a gente está andando, tem um monte de coisa aqui, mas você tem que ir no alvo. Não se importa com as coisas que tem do lado. Você vai passar por elas. Você não vai permanecer o tempo todo ali. Você tem que pensar que você vai passar, você vai adiante. Então tem esse corredor aqui, não dá para passar pela lateral, abre caminho no meio, passa por cima. Deus abriu o mar, passa por cima. Ele vai te ajudar. Deus, Ele sabe a melhor forma de tratar com cada um, Ele que conhece o nosso coração. Mas o que eu senti é que falta de nós mais essa questão de confiar no Senhor, de acreditar mais que ainda hoje Ele tem poder para fazer, que ainda hoje Ele tem poder de mudar a sua vida, que ainda hoje Ele tem poder de te fortalecer. Nós temos olhado muito para a nossa vida terrena, para os bens materiais, para esse período que a gente está passando aqui na Terra. Ei, irmão, isso aqui é provisório. Isso aqui é provisório. A gente vive sim a nossa vida aqui, tem que fazer por onde sim. Mas eu penso muito e eu quero muito viver daquele banquete que Deus vai preparar para mim lá. Viver em festa, viver com Jesus. E se a gente não fizer por onde aqui, infelizmente eu tenho que dizer que nós não seremos levados. Então nós temos que fazer por onde? Nós temos que andar segundo o coração do Senhor. Fazer segundo a vontade dEle. E, assim, muitas vezes eu ouço as pessoas falando, nossa, mas que Deus é esse, né? Nossa, Deus é o Deus que opera milagres, mas eu tenho visto tanta coisa triste, tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Nossa, irmão, eu não tenho nem mais força para olhar para o lado. Nossa, irmão, eu não tenho nem mais força para ir na igreja. Realmente, irmão, essa força não vem só de você. Se for pela nossa vontade física, muita coisa não aconteceria. Mas como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Ele nos dá ânimo. Ele nos dá aquele gás, aquela vontade. Se for pela nossa própria força, muita coisa não aconteceria. Talvez você não estaria aqui hoje pela manhã, porque ficar no nosso cobertor é muito bom. Mas você teve um propósito na sua vida. Você colocou um objetivo. Para você pode ter sido um simples ato de ter vindo aqui na igreja. Para uns é uma dificuldade mais que a outra. Mas quando nós colocamos no nosso coração o nosso objetivo, Ele nos dá, assim, meios para que nós possamos conquistar. Porque também não adianta somente a gente falar, não, vou esperar no Senhor. Não, Deus fará. Claro que Ele vai fazer. Mas aqui na terra cabe a você fazer a sua parte. Deus não vai descer do céu e vai lá
lavar a louça por você. Não, aqui na terra você lava a sua louça. Então, assim, Deus, ele nos dá força, irmão, mas aqui na terra cabe a nós fazer determinadas atitudes. Não adianta só a gente falar, estou esperando no Senhor, estou aguardando a minha promessa. Se você ficar sentado, se você ficar que nem uma estátua, como que você vai conquistar aquilo que Deus tem para você? Nessa posição, você não sai do lugar, você não prossegue, não retrocede, até retrocede, porque você está parado. Mas você não segue, você não tem uma visão ampla, você não segue adiante. Você deixa de receber bênçãos porque você está parado, esperando Deus vir aqui e agir por você. Deus não vem aqui agir por você. Tem coisas que cabe a você fazer. Tem coisas que não adianta ficar sentado no seu sofá esperando. Não, você tem que correr e ir atrás. Ontem eu não pude vir no culto das crianças. Eu queria muito ter vindo, mas não deu para eu vir. E eu fiquei muito feliz porque as pessoas que eu conversei hoje falaram que foi uma bênção. E eu imagino mesmo que tenha sido. Porque essas crianças tiveram posicionamento diante do Senhor. Porque se eles não quisessem, eles não teriam feito esse culto. Foi um grande passo. Eu ouvi falar que o João estava na bateria, meu irmão estava cantando, o Guilherme cantando, a Natália, gente fazendo ofertório, pregando. Irmãos, olha só, é a semente sendo plantada. Eles tiveram posicionamento, não tiveram vergonha. Não, eles se posicionaram diante do Senhor, vamos fazer. E fizeram. Deu certo por quê? Porque alguém se propôs a fazer. Se eles não quisessem, simplesmente os pais podiam falar. Podia falar, filho, faz. Se o filho não quisesse, não ia falar. Mas não. Então você vê que eles se colocaram, se prostraram diante de Deus. Deixaram a vergonha de lado, porque dá vergonha. Deixaram o medo de lado. Porque quando você se propõe a fazer, quando você se coloca diante do Senhor, meu querido, o Espírito Santo, ele toma conta de você. Não foi somente aquelas crianças, não. O Espírito Santo estava aqui, usando. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz porque eu vejo as meninas dançando aqui. São crianças sendo usadas para falar comigo e com você. São crianças sendo usadas para falar com a gente. Então, independente se é criança, se é adulto, tem que ter posição. Deus não se agrada de quem recua. Não vamos recuar. Persista, insista. Não recua. Toma a direção, Senhor, eu aceito. Eu confio que tu vai fazer. Me ajuda. Deus vai te ajudar. Ele vai te usar. Ele vai fazer. Da forma dele, mas ele vai fazer. Mas cabe a você determinar e confiar que ele tem poder para te usar. Deus tem poder para te usar, irmão. Você e você. Só você e eu, nada somos. Nada somos. Mas com o poder, com o Espírito Santo de Deus tomando as nossas vidas, nós somos vitoriosos. Se deixe ser usado pelo Senhor. Quando Deus quiser te usar, não tenha medo. Se Deus quer te usar para falar com o irmão, verifica. Deus vai falar no seu coração, é isso mesmo, Senhor? Ele vai te dar a oportunidade certa, o momento certo, a hora certa para você falar. Mas se deixe ser usado, porque às vezes Deus quer te usar, Deus está esperando de você. E você podia abençoar uma vida e não teve coragem. Foi covarde. Então, quando nós somos covardes, nós perdemos grandes bênçãos na nossa vida. Não seja covarde. Eu sei quantas coisas eu já perdi por medo. Você sabe quantas coisas você já perdeu por medo. Mas para agora. Fala com Deus, não, eu não quero mais ser assim. Porque imagina como deve ser bonito, imagina como é gostoso. Você um dia simplesmente, você sentiu no coração de falar com uma pessoa, foi lá, teve coragem e fez. E essa pessoa depois vem falar com você, poxa, irmão, deu certo, aconteceu. Você passa para ela o quê? Às vezes é uma pessoa que não é da igreja, você não precisa ir lá pregar para ela e fazer toda aquela história, não. Às vezes com a sua atitude, você contando o seu testemunho, falando o que Deus faz na sua vida, você está evangelizando. Você está falando para ela o poder e a misericórdia de Deus.
Você está falando que Deus toma conta da sua vida, Deus te protege, Deus te ergue. Deus te dá força para superar o problema, para passar por ele. Eu tenho uma colega que ela não é da igreja. E um dia a gente só conversando, e ela passando por uma grande dificuldade na vida dela, e eu sempre tive medo, receio de falar às vezes de Deus, e a pessoa ficar, não sei, né, não quero ouvir de Deus. Tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não gosta e coloca no seu coração que não gosta e ponto final. Mas naquele dia eu senti algo me incomodando e eu queria falar. E eu falei, não vou falar. E aquilo continuou no meu coração a aula inteira e eu querendo falar. Eu falei, fui lá, eu orei. Falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Coloca no meu coração as palavras certas. E a gente só conversou do que Deus pode fazer. Falei, você crê que Deus pode fazer? Falou, eu creio. Falei, não, mas está muito fraco. E se eu creio, não vai convencer a Deus. Falei, você crê que Deus pode fazer? Falou, eu creio, Hannah. Eu falei, nossa, mas assim, minha filha, até eu estou aqui, eu não vou acreditar nisso. E aí eu falei de novo. Falei, amiga, se você crê, a gente vai orar. Eu me comprometo a orar junto com você. Porque eu sei que Deus é capaz de mudar. Eu sei que Deus tem visto toda a sua situação. O marido dela é da igreja, ela não é. E aí isso estava afetando muitas coisas no relacionamento deles dois, né? E aí ela com o perigo de ser mandada embora, perder casa, perder carro. E aí eu sei que depois de umas 3 semanas ela veio falar que ao invés dela perder casa, perder carro, ela foi promovida, ela mudou de emprego, deu tudo certo. E ela foi na igreja, gostou do que ouviu. Então é assim, irmãos, foi uma pequena coisa que eu não esperava que trouxesse resultado, mas eu fiquei feliz, porque eu não me neguei a dizer o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu fui, eu orei, eu falei com Deus, me usa, mas que seja feito, Senhor, pela tua vontade, pela tua palavra. E aí eu vi o resultado. Isso é plantar semente. Isso é plantar semente. Assim como ontem teve o culto das crianças, você passa por uma situação na sua casa, com o seu ente familiar, com os seus amigos. É você não se negar e fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. Então não espere. Não fica sentado. Não fica parado. Não fica esperando as coisas acontecerem. Deus fazer. Deus vai fazer sim. Mas se você fizer a sua parte aqui, se você agir, você tem que agir. Deus espera de você posição. Deus não quer de você recuar, não quer que você recue. Deus quer que você prossiga em frente. Deus quer de você coragem. Amém? Amém? Eu espero que essa palavra, irmãos, tenha ficado no coração de cada um. Assim como ela falou comigo, eu creio que ela também vai falar com vocês. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Domingo que vem, a palavra estará com o Siush, né? Então, domingo que vem estaremos aí, ouvindo aí uma palavra pelo Siush, mas estaremos aqui domingo que vem, de manhã, às 9 horas, amém? Fale com alguém da sua sala aí hoje à noite. Olha, senti a sua falta aí, né? À noite você diga para alguém aí da sua sala que sentiu a falta. E realmente a gente sente a falta de algumas pessoas. Hoje é o Dia das Mães e a gente entende que até por esse fato algumas pessoas resolvem ficar com as mães. E isso é bom e natural que isso aconteça. Não é ruim, não. Então, vamos orar. À noite, a ceia do Senhor. Estaremos aqui juntos hoje à noite, ceando e celebrando ao Senhor nesta noite. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, por esta manhã, Senhor, por cada sala de aula, por cada aluno, professor, ó Pai, pelas aulas dadas, ó Deus, Senhor,
nós te agradecemos, Senhor, pela ministração da Tua palavra nesta manhã, Senhor, pela vida da Hannah, Senhor, ó Pai, abençoa a sua vida, o seu ministério, ó Pai. Senhor, leva os teus filhos em paz, em segurança para o seu lar. Pai, nós pedimos uma bênção especial, Senhor, aqui sobre a vida, Senhor, das mães, Senhor, aqui desta igreja. Pai querido, abençoe, Senhor, a vida delas. Senhor, a vida, Senhor, das mães, Senhor, dos nossos jovens, ó Pai, que estão aqui. De repente a mãe não é daqui, ó Pai. Senhor, abençoe a vida delas. Senhor, nós celebramos, Senhor, a Ti nesta manhã, Senhor, ó Deus, pela vida, Senhor, das nossas mães, ó Pai, que tem tanto cuidado de nós, que tem sido uma pessoa presente em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns a todas as mães. E à noite estaremos aí. Deus abençoe.